Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Please, thank you so very much. Thank you, everyone. Obrigado a todos, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, obrigado. Okay, let's get to business. Ok, vamos trabalhar, vamos trabalhar. All right. Então, Let me start eu quero começar by thanking my agradecendo incredible husband, o meu Doug, marido incrível, o Doug, for being an incredible por ser partner to um parceiro me, incrível an para mim, incredible father to um pai Colton, incrível Ella, and para happy a anniversary, Colton e ela. Dougie. E obrigado e feliz aniversário, Doug. I love you so very Eu much. te amo tanto. To our President Joe Ao nosso Biden, presidente Joe Biden, when I think about the path quando eu that penso we no have caminho traveled que nós together, viajamos Joe, juntos, I'm filled with Joe, gratitude. eu tenho tanta Your gratidão. record is O seu histórico é extraordinary, extraordinário, as history will show, como a história vai and your mostrar. character E o is seu inspiring, caráter é and inspirador. Doug and I E love Doug you, e eu and Jill, amamos and we're você forever e a thankful Jill to you both. e estaremos para sempre gratos a vocês dois. And to Coach Tim Walls, E o treinador Tim Waltz, you are going to be an incredible você vice será um president. incrível vice-presidente. And to the delegates and E aos everyone who has delegados put e a, your faith todo que in our e a todos que campaign, colocaram suas crenças em your nossa support campanha, is o humbling. seu apoio nos deixa mais So, humildes. America, Então, the América, path that led me here in recent weeks, o caminho que me levou até aqui nas últimas semanas, sem dúvida, foi inesperado. but I'm no stranger Mas to unlikely eu journeys. não So, estou desacostumada com jornadas improváveis. A nossa mãe, a minha mãe, a Shamala I Harris, miss her ela every day. veio longe de casa. Eu sinto falta dela todos os dias, especialmente agora. E eu sei que ela está olhando para baixo e está sorrindo. I know that. Eu sei disso. So my mother Então, a minha mãe 19 tinha when she 19 anos de crossed the idade world alone, quando ela atravessou o mundo traveling from sozinha, India viajando da to Índia California até a with an Califórnia, unshakable com dream. um sonho Be the inabalável, scientist ser who a would cientista cure breast que iria cancer. curar o câncer de mama. When she finished Quando ela school, terminou a she was faculdade, supposed to return ela home deveria to a voltar para traditional casa arranged marriage. para um casamento arranjado, como era a tradição. Mas, pelo destino, ela conheceu meu pai, Don Harris, um estudante da Jamaica. They fell in love, Eles se and got apaixonaram married, e se and casaram. that act of E esse self-determination ato de made my autodeterminação sister Maya fez a and minha me. irmã Maya e eu. Growing up, we moved a Crescendo, lot. nós nos mudávamos I always muito. remember Eu that sempre vou me big lembrar big-power truck ah, packed with all our belongings, aquela grande ready to go caminhonete da Florida to Illinois, com tudo que tínhamos, prontinha para sair, Wisconsin, indo para lá e para cá, para Wisconsin, and o público de wherever Wisconsin our aplaude. parents' jobs E took para us. onde quer que o emprego dos nossos pais nos levasse. As minhas primeiras memórias dos nossos pais juntos são muito alegres. A home filled with Uma laughter, casa cheia de riso e música. Aretha, Aretha Franklin, Coltrane Miles, e Miles at Davis. the park, No parque, minha mãe diria, close, fiquem pertinho. but my father would Mas meu say, pai dizia, he smiled, sorrindo, "Run, Kamala, run, corre, don't be Kamala, afraid, corre don't aí, let não fica com anything medo, stop não you." deixa nada te parar. From my earliest years, Desde os meus primeiros anos, ele me ensinou a ser but the destemida. harmony Mas between a harmonia my parents entre did meus not last. pais não durou. When I was in elementary school, Quando eu they estava no split ensino up. fundamental, eles se separaram. Mostly E my foi mother principalmente raised a minha mãe que nos criou. us. Before she could Antes finally afford dela to buy a finalmente conseguir comprar uma rented a casa, small ela apartment alugou in um the pequeno East Bay. apartamento no flanco ocidental, na Baía de São In Francisco, the Bay, na Bahia. you either live Ou in você the hills vive lá or the nos rios, flatlands. ou We você lived in the flats. vive lá na terra dos apartamentinhos. A gente vivia nos apartamentinhos. Uma vizinhança linda de bombeiros, de enfermeiras, de trabalhadores do setor imobiliário, e todos cuidavam dos seus gramados com tanto orgulho. A minha mãe, ela trabalhava muito. E assim como muitos pais que trabalham, ela tinha um círculo em quem ela confiava para ajudar a criar a gente. A senhora Shelter, que tinha a creche embaixo de nós e se tornou uma segunda mãe. O tio Sherman, a tia Maria, a Mary, o tio Fred, o tio Chris,
Nenhum deles era minha família de sangue, mas ainda assim todos eles eram a minha família pelo amor. Família, que nos ensinou como fazer gung-ho, como jogar xadrez, e às vezes até nos deixavam ganhar. Família que nos amava, acreditava em nós, e nos disseram que poderíamos ser tudo e fazer tudo. Eles instilaram em nós os valores que eles personificavam: comunidade, fé, e a importância de tratar outros como você gostaria de ser tratado, com gentileza, com respeito e com compaixão. A minha mãe era uma mulher brilhante, com sotaque, baixinha. E conforme a sua criança mais velha, eu, como criança mais velha, como primeira filha, vi como o mundo tratava ela de vez em quando. Mas a minha mãe nunca perdeu a sua frieza. Ela era durona, era corajosa, um rolo compressor, uma pioneira na luta pela saúde feminina. E ela ensinou eu e a Maia uma lição que a Michelle falou aqui na outra noite. Ela nos disse para nunca reclamar a respeito de injustiça, mas ao invés de fazer alguma coisa a respeito, fazer alguma coisa a respeito. Essa era minha mãe. E ela nos ensinou, ela também nos ensinou, nunca faça nada com matação nas coxas. A palavra foi com palavrão, half-assed. Nunca faça nada em meia bomba. É uma citação direta. Eu cresci imersa nos ideais do movimento de direitos civis. Meus pais se encontraram numa reunião dos direitos civis e eles garantiram que nós soubéssemos a respeito dos líderes de direitos humanos, incluindo advogados como Douglas Marshall e Constant Baker Motley, aqueles que combateram nas cortes para tornar real a promessa da América. Então, ainda jovem, eu decidi que eu queria fazer esse trabalho, eu queria ser uma advogada. E quando chegou a época de escolher o tipo de direito que eu trabalharia, eu refleti e foi um momento de inflexão na minha vida. Olha só, quando eu estava no ensino médio, eu comecei a perceber alguma coisa a respeito da minha melhor amiga, a Wanda. Ela estava triste na faculdade e havia épocas em que ela não queria ir para casa. Então, um dia eu perguntei se estava tudo bem com ela. E ela confidenciou para mim que ela estava sendo sexualmente abusada pelo seu padrasto. E eu imediatamente disse para ela vir ficar na nossa casa. E ela veio ficar na nossa casa. Esse é um dos motivos que eu me tornei uma procuradora. Proteger pessoas como a Wanda. Porque eu acredito que cada um tem um direito à segurança, à dignidade e à justiça. Como procuradora, quando eu tinha um caso, eu não colocava o caso no nome da vítima, mas eu colocava no nome do povo como reclamante. Por um motivo simples: no nosso sistema de justiça, uma coisa feita contra qualquer um de nós é uma coisa feita contra todos nós. E eu frequentemente explicava isso para consolar sobreviventes de crimes, para lembrá-los: ninguém deveria ter que lutar sozinho. Nós todos estamos nisso juntos. E todo dia, nos tribunais, eu estava orgulhosamente diante de um juiz e eu dizia 5 palavras: Kamala Harris pelo povo. E que esteja claro, a minha carreira inteira, eu só tive um cliente, o povo. Então, por parte de todo o povo, por parte
de todo americano, independentemente do seu partido, da sua raça, do seu gênero, ou qual fosse o idioma que sua avó falasse, defendendo a minha mãe e todo mundo que já se dedicou à sua própria improvável jornada, defendendo e por parte de americanos, como as pessoas com quem eu cresci, pessoas que trabalhavam duro, pessoas que procuravam seus sonhos e cuidavam uns dos outros, falando por todos, cuja história só poderia ser escrita na maior nação na Terra. Eu aceito a sua nomeação para ser presidente dos Estados Unidos. E o público aplaude efusivamente. Vamos ouvir. E com essa eleição, a nossa nação com essa eleição tem uma oportunidade breve, preciosa, de transpassar os combates divisivos, o cinismo do passado, uma chance de ter um novo caminho adiante. Não como membros de qualquer partido ou facção, mas como americanos. E deixa eu dizer para vocês, eu sei que existe gente de muitas tendências políticas assistindo hoje à noite, e eu quero que vocês saibam, eu prometo ser uma presidente para todos os americanos, e vocês sempre poderão confiar em mim para colocar o país acima do partido e acima de mim mesma, para que eu possa ter como sagrados os princípios fundamentais da América, desde o Estado de Direito até eleições livres e limpas, até a transferência pacífica do poder. Eu serei uma presidente que nos une em torno das nossas mais altas aspirações, uma presidente que lidera e que ouve, que seja realista, prática e que tenha senso comum e sempre lute pelo povo americano. Desde as cortes até a Casa Branca, esse é o trabalho da minha vida. Como uma procuradora jovem nos tribunais em Oakland, na Califórnia, eu me ergui pelas mulheres, pelas crianças, contra predadores que as abusavam. Como procuradora-geral da Califórnia, eu enfrentei os grandes bancos. Eu entreguei 20 bilhões de dólares para famílias de classe média que estavam enfrentando a falência, e eu ajudei a aprovar uma lei, uma emenda de direitos do dono de propriedades, o primeiro do tipo na nação. Eu me ergui pelos veteranos. Eu defendi os estudantes que estavam sendo fraudados por grandes faculdades com fins lucrativos. Por trabalhadores que estavam sendo fraudados, não recebendo salários que mereciam, os idosos, enfrentando o abuso de idosos. Eu lutei contra os cartéis que traficam armas e drogas e seres humanos, que ameaçam a segurança da nossa fronteira e a segurança das nossas comunidades. E eu vou dizer para vocês, essas lutas não foram fáceis e também não foram as eleições que me colocaram nesses cargos. Nos subestimaram praticamente em todas as etapas, mas nós nunca desistimos, porque o futuro sempre vale a pena lutar por ele. E essa é a luta na qual estamos agora, uma luta pelo futuro da América. Meus colegas americanos, essa eleição não é só a mais importante da nossa vida.
é uma eleição das mais importantes na vida do nosso país. De muitas formas, Donald Trump não é um homem sério. Mas as consequências de colocar Donald Trump de volta na Casa Branca são extremamente sérias. Pensem, não é só o caos, a calamidade de quando ele estava no cargo, mas também a gravidade do que aconteceu desde que ele perdeu a última eleição. Donald Trump tenta desperdiçar seus votos. Quando ele fracassou nisso, ele manda então um grupo armado para o Capitólio dos Estados Unidos, aonde atacaram oficiais da lei. Quando políticos no seu próprio partido imploraram para ele pedir para essa turba se acalmar e mandar ajuda, ele fez o oposto. Ele botou gasolina no incêndio. E agora, por um conjunto inteiramente diferente de crimes, ele foi considerado culpado de fraude por um júri de americanos do dia a dia. E de outra forma, e também foi descoberto que ele cometeu abuso sexual. E pensem, o que ele planeja fazer se nós dermos para ele poder outra vez? Pensem, o seu desejo explícito de libertar extremistas violentos que atacaram aqueles policiais no Capitólio. O seu explícito desejo de prender jornalistas, oponentes políticos e qualquer um que ele veja como inimigo. Sua intenção explícita de utilizar nossas forças armadas contra nossos próprios cidadãos. Pensem o poder que ele terá, especialmente depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de definir que ele estaria imune de ser processado criminalmente. Pensem, imaginem Donald Trump com nenhum freio, nenhum contrapeso. E como ele utilizaria o imenso poder da presidência dos Estados Unidos, não para melhorar a sua vida, não para fortalecer a nossa segurança nacional, mas para servir ao único cliente que ele já serviu, ele próprio. E nós sabemos o que um segundo mandato de Trump seria. Está tudo lá no Projeto 2025, escrito pelos seus conselheiros mais próximos. E parte disso é levar nosso país para o retrocesso, para o passado. Mas, América, nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder. E o público grita efusivamente, não vamos retroceder, não vamos retroceder, é um dos slogans da campanha. Vamos ouvir. Não vamos retroceder para quando Donald Trump tentou cortar a Previdência e o sistema de saúde. Nós não vamos retroceder para quando ele tentou se livrar da lei de acesso à saúde. Nós não vamos voltar para a época onde ele poderia eliminar o Departamento de Educação que financia nossas escolas públicas. Nós não vamos retroceder, nós não vamos permitir que ele acabe com o programa como Head Start, que deu educação para as nossas crianças na pré-escola. América, nós não vamos retroceder. O público grita, not going back, não vamos retroceder, vamos ouvir. E nós estamos abrindo um novo caminho adiante. Nós estamos abrindo um caminho adiante para um futuro onde haja uma classe média pujante e crescente, porque sabemos que uma classe média forte sempre foi crítica para o sucesso da América. E construir essa classe média será um objetivo definitivo da minha presidência.
E vou dizer, isso é pessoal para mim. A classe média é de onde eu venho. A minha mãe tinha um orçamento no limite. Vivíamos do que ganhávamos, mas vivíamos bem com pouco. E ela esperava que nós fizéssemos o melhor das oportunidades que tínhamos para nós e que fôssemos gratas por essas oportunidades, porque exatamente como ela nos ensinou, oportunidade não é uma coisa que sai para todo mundo. É por isso que nós iremos criar o que eu chamo de uma economia de oportunidades. Uma economia de oportunidades onde todos tenham a chance de competir e tenham uma chance de ter sucesso. Seja que você more numa área rural, numa cidade pequena ou numa metrópole. Como presidente, eu irei unir o trabalho e os trabalhadores e os pequenos negócios e seus donos e os empreendedores e as companhias americanas, e nós vamos criar trabalhos para crescer essa economia e para abaixar o custo das necessidades do cotidiano, como a saúde e as casas e as compras, e nós iremos prover acesso a capital para os pequenos empresários e os empreendedores e para os fundadores de empresas, e nós iremos acabar com a crise de domicílios e moradia da América. E iremos proteger a Seguridade Social e o Medicare. Agora, compara isso com Donald Trump. Eu acho que todo mundo aqui sabe que, na verdade, ele não luta pela classe média. Ele não luta pela classe média. Ao invés, ele luta por ele próprio e seus amigos bilionários. E ele irá dar para eles outra rodada de cortes de impostos que irão acrescentar até 5 trilhões de dólares para a dívida pública. E, enquanto isso, ele pretende fazer o que, em efeito, é um imposto nacional sobre as vendas, sobre o comércio. Na prática é isso, que vai aumentar o custo para a classe média em até 4 mil dólares por ano para uma família de classe média. E nós daremos, ao invés disso, isenções de impostos que beneficiarão mais de 100 milhões de americanos. Amigos, eu acredito que a América não pode ser realmente próspera, a não ser que americanos estejam completamente capazes de tomar as próprias decisões sobre suas próprias vidas, especialmente em questões de coração e casa. Mas hoje à noite, na América, muitas mulheres demais não podem tomar essas decisões. E que nós tenhamos clareza sobre como chegamos aqui. Donald Trump escolheu a dedo membros da Suprema Corte dos Estados Unidos para remover a liberdade reprodutiva. E agora ele se gaba a respeito disso. Nas palavras dele, aspas, eu fiz isso e eu estou orgulhoso de ter feito isso, fecha aspas. Vou falar para vocês. Nos últimos 2 anos, eu viajei por todo o nosso país e as mulheres me disseram as suas histórias. Maridos e pais compartilharam suas histórias. Histórias de mulheres tendo abortos espontâneos em estacionamentos, tendo problemas de saúde que tiravam delas a capacidade de ter filhos alguma vez no futuro. Tudo porque os médicos têm medo demais de ir para a cadeia por cuidarem de seus pacientes. Casais tentando aumentar sua família que perderam logo no meio de tratamentos de fertilização in vitro. Pessoas que sobreviveram à violência sexual e podem ter que ter filhos, ter uma gravidez até o final. Isso é o que está acontecendo no nosso país por causa de Donald Trump. E entendam, ele não acabou ainda com isso, ele não terminou. Como parte da sua agenda, ele e seus aliados limitariam o acesso a contraceptivos, iriam acabar com medicação para abortar e colocariam até uma proibição ao aborto nacionalmente com ou sem o Congresso. E saca só, ele planeja criar um coordenador anti-aborto nacional, federal, e forçar os estados a darem relatos a respeito de abortos e abortos espontâneos.
Vamos colocar de forma simples. Estão malucos. E uma pessoa precisa se perguntar. Uma pessoa tem que se perguntar por que exatamente é que eles não confiam nas mulheres. Bom, nós confiamos nas mulheres. Nós confiamos nas mulheres. O público repete, we trust women. Nós confiamos nas mulheres. E quando o Congresso aprovar uma lei para restaurar os direitos à liberdade reprodutiva, como presidente dos Estados Unidos, eu irei orgulhosamente fazer esse projeto virar lei. Você ouve o público aplaudir, sobe o som, maestro. Nessa eleição, muitas outras liberdades fundamentais estão em risco. A liberdade de estar, livre da violência de armas de fogo nas nossas escolas e igrejas. A liberdade de amar quem você ama abertamente, com orgulho. A liberdade de respirar ar limpo e beber água limpa e viver livre da poluição que alimenta, que é o combustível da crise climática, e a liberdade que destranca todas as outras, a liberdade de votar. Com essa eleição, nós finalmente teremos a oportunidade de aprovar a Lei John Lewis de direitos ao voto e a Lei de liberdade para votar. E que eu deixe claro. Vou deixar claro. Após décadas trabalhando no judiciário, eu sei da importância da segurança, especialmente na nossa fronteira. No ano passado, o Joe e eu unimos conservadores e democratas para escrever a lei mais dura a respeito da fronteira em décadas. E a patrulha fronteiriça endossava essa lei. Mas Donald Trump acreditava que melhorarmos a fronteira pioraria sua campanha eleitoral. Então, ele ordenou os seus aliados no Congresso a matarem essa lei. Eu vou me recusar a politizar a nossa segurança. E aqui vem o meu juramento para vocês. Como presidente, eu irei restaurar a lei de segurança bipartidária na fronteira que ele enterrou e vou fazer ela virar lei. Eu sei. Nós podemos estar à altura da nossa herança orgulhosa como uma nação de imigrantes e, ao mesmo tempo, reformar nosso sistema quebrado de imigração. Nós podemos criar um novo caminho para a cidadania e, ao mesmo tempo, tornar segura a nossa fronteira. E América, nós precisamos também estar firmes em avançar a nossa segurança e nossos valores no exterior. Como vice-presidente, eu confrontei ameaças à nossa segurança, eu negociei com líderes estrangeiros, eu fortaleci as nossas alianças e eu me envolvi com as nossas tropas corajosas no além-mar. E como comandante em chefe, eu garantirei que a América sempre tenha a força de combate mais letal e poderosa do planeta. E eu irei cumprir a nossa obrigação sagrada de cuidar das nossas tropas e de suas famílias, e eu sempre irei honrar e jamais irei desperdiçar o seu serviço e o seu sacrifício. O público grita USA, USA-EUA, em inglês, o nome do país. Vamos ouvir. Eu vou garantir que nós lideremos o mundo no futuro, no espaço, na inteligência artificial, e que a América, sim, não a China, ganhe a competição pelo século XXI. Que nós fortaleçamos e não abdiquemos de nossa liderança global. Trump, por outro lado, ameaçou abandonar a OTAN. Ele encorajou Putin a invadir nossos aliados. Ele disse que a Rússia poderia, aspas, fazer o que diabos quisessem. 5 dias antes da Rússia atacar a Ucrânia,
eu me encontrei com o presidente Zelensky para alertá-lo a respeito do plano da Rússia de invadir. Eu ajudei a mobilizar uma resposta global com mais de 50 países para defender o país contra a agressão de Putin. E como presidente, estarei forte ao lado da Ucrânia e ao lado de nossos aliados na OTAN. Quanto à guerra em Gaza, o presidente Biden e eu estamos trabalhando dia e noite, porque agora é a hora de conseguirmos um acordo pelos reféns e um acordo para cessar fogo. E que eu deixe claro, quero ser claro aqui, eu sempre irei defender Israel e o seu direito de se defender. E eu irei sempre garantir que Israel tenha a habilidade de se defender, porque o povo de Israel não precisa jamais outra vez enfrentar o terror que uma organização terrorista chamada de Hamas causou no dia 7 de outubro, incluindo violência sexual inenarrável e o massacre de jovens em um festival de música. Ao mesmo tempo, o que aconteceu em Gaza nos últimos 10 meses é devastador. Tantas vidas inocentes foram perdidas. Desesperadas, famintas, pessoas fugiram para a segurança, de novo e de novo. A escala do sofrimento é de quebrar o coração. O presidente Biden e eu estamos trabalhando para acabar essa guerra, de tal forma que Israel esteja segura, que os reféns sejam soltos e que o sofrimento em Gaza acabe, e que o povo palestino possa ter seu direito de dignidade, segurança, liberdade e autodeterminação. O público aplaude muito alto, vamos ouvir. E saibam, eu nunca vou hesitar em tomar qualquer ação que seja necessária para defender as nossas forças e os nossos interesses contra o Irã e terroristas apoiados pelo Irã. Eu não irei estar ombro a ombro com tiranos e ditadores como Kim Jong-un, que estão torcendo por Trump. Estão torcendo por Trump. Porque querem saber, eles sabem que ele é fácil de manipular com elogios e favorzinhos. Eles sabem que Trump não irá responsabilizar os autocratas porque ele próprio quer ser um autocrata. E como presidente, eu nunca irei tremer na defesa da segurança da América e de seus ideais, porque durante a luta duradoura entre a democracia e a tirania, eu sei aonde estou e sei aonde os Estados Unidos pertencem. Aplausos muito altos novamente. A gente sobe o som e te leva para dentro da Convenção Nacional Democrata. Curta, comente e compartilhe. Aceitamos doações de qualquer valor pelo Pix na tela. Então, meus colegas americanos, eu amo o nosso país com todo o meu coração. Em todo lugar onde vou, e todos que conheço, eu vejo uma nação que está pronta para seguir adiante, pronta para o próximo passo na jornada incrível que é a América. Eu vejo uma América onde nós nos agarramos à destemida crença que ergueu nossa nação e inspirou o mundo, que aqui, nesse mesmo país, tudo é possível, que nada está além do nosso alcance, e uma América aonde ligamos uns para os outros, onde nós cuidamos uns dos outros e reconhecemos que nós temos tanto mais em comum do que aquilo que nos divide. Nenhum de nós precisa fracassar para que todos nós tenhamos sucesso.
e que unidos a força. Sabe, nossos adversários nessa disputa estão por aí, todo santo dia, denegrindo a América, falando sobre o quão terrível tudo é. Bom, a minha mãe tinha outra coisa que ela costumava ensinar. Nunca permita que qualquer um te diga que você... nunca permita que alguém te diga quem você é. Você mostra para eles quem você é. América, que nós mostremos uns aos outros e ao mundo, então, quem nós somos e o que nós defendemos. Liberdade, oportunidade, compaixão, dignidade, liberdade e a possibilidade sem fim. Nós somos os herdeiros da maior democracia na história do mundo. E em nome de nossas crianças e nossos netos, e de todos aqueles que sacrificaram com tanto carinho tudo por nossa liberdade, nós precisamos ser dignos deste momento. É agora a nossa vez de fazer o que gerações antes de nós já fizeram, guiadas por otimismo e fé, para lutar por esse país que nós amamos, para lutar pelas ideias e ideais que nós temos carinho e manter a estremecedora responsabilidade que vem com o maior privilégio na Terra, o privilégio e o orgulho de ser um americano. Então vamos lá, vamos sair daqui, vamos lutar por isso. Vamos votar por isso e juntos que nós possamos escrever o próximo grandioso capítulo na mais extraordinária história de todos os tempos. Obrigado, Deus abençoe vocês e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Muito obrigado.